Seguindo a nossa discussão, a catequização dos indígenas em terras brasileiras precisa ser colocada em uma compreensão que o descobrimento do Brasil enquadra-se no grande programa marítimo e comercial inaugurado pela viagem de Vasco da Gama, o português. Os portugueses, nesse caso, chegaram e trouxeram a sua história dentro de sua bagagem. E aqui eles aplicaram os mesmos métodos aplicados em Portugal, no território conquistado dos mouros, como nós vimos na aula passada. E esses métodos de autocolonização aristocrática e agrária foram replicados em territórios brasileiros. É importante que você entenda que religiosamente os indígenas brasileiros eles eram animistas ao cultuar o sol, a lua, as estrelas, os animais, as plantas e tudo que eles se consideravam o seu cotidiano. O animismo, a gente sabe pelos estudos, que ele é sensível aos augúrios e presságios oriundos da natureza, como o uivo de uma onça, presença de uma cobra ou de certas aves, por exemplo, como a coruja. E essa crença religiosa atribui alma aos animais, que, como seres humanos, voltam à Terra para resgatar os seus karmas. Sobre o animismo existem teorias etnográficas, sociológicas e psicológicas, mas, de alguma forma, todas acabam ligando as manifestações animistas a um estágio cultural dos povos. Alguns colocam até estágios primitivos culturais desses povos, claro que é algo a ser questionado. O fato é que quando os portugueses e os espanhóis chegaram às Américas, eles encontraram um povo que, segundo eles, precisava ser civilizado e catequizado por meio da doutrina e da espada. Doutrina essa católica medieval aplicada na Península Ibérica. Como figura de destaque nessa época, por exemplo, temos um homem famoso como Bartolomeu de las Casas, além de outros monges que, é verdade, que se revoltaram contra a forma que se estavam tratando esses indígenas em terras brasileiras e latino-americanas. As missões jesuíticas elas eram responsáveis por difundir a fé católica por meio da pregação e do ensino. Essas missões frutos da própria contra-reforma católica em uma reação ao protestantismo. Essas missões jesuíticas elas eram constituídas pela Companhia de Jesus, que se estabeleceram como sistema de redução indígena numa extensa área entre Paraguai, Argentina, Brasil, Peru. Eles se juntavam e formavam um local para catequizar os indígenas. E aquilo que os jesuítas chamavam de inconstância dos tupinambás, na verdade trata-se de algo bem real, mesmo que se lhe queira dar outro nome. Mais do que um modo de ser, era um modo de aparecer na sociedade, ou um modo de aparecer da própria sociedade tupinambá aos olhos dos missionários. Dessa forma, é necessário situar a forma do interesse com que os indígenas escutavam e assimilavam a mensagem cristã católico-romana sobre Deus, sobre a alma e o mundo. O que exasperava os padres de então, daquele tempo, não era nenhuma resistência ativa que os indígenas estivessem oferecendo ao evangelho que esses padres pregavam. Eles não estavam resistindo em nome de uma outra crença. Mas o que deixava esses padres angustiados era o fato de que a sua relação com a crença era algo muito mais intrigante. Esses indígenas estavam dispostos a engolir tudo quando se os tinha por ganho, mas recalcitravam, voltando ao vômito dos antigos costumes, para usar um termo bíblico, em que esses padres se utilizavam, ou seja, eles aceitavam a mensagem cristã, mas logo em seguida voltavam às suas práticas animistas. Na visão dos jesuítas, a resistência dos indígenas ou a sua inconstância ao cristianismo não se devia à sua religião, mas à sua cultura. E é claro que essa compreensão, embora eu esteja fazendo um simples julgamento de condenação aos jesuítas por terem esta visão há 500 anos atrás, mas, no entanto, esta visão é demais superficial, pois já é possível se conceber a cultura sob um modo teológico, como um sistema de crenças a que os indivíduos aderem, podem vir a aderir, por assim dizer,
religiosamente. E assim eram os indígenas, chamados genericamente de tupinambás. E os jesuítas escolheram os costumes como um inimigo principal. Inicialmente, para eles, os indígenas não tinham, digamos assim, propriamente uma religião, apenas superstições. Não é verdade, porque o animismo é um sistema religioso. Os jesuítas não viram que os maus costumes dos chamados, então, tupinambás eram, na verdade, sua verdadeira religião. E que a inconstância que os jesuítas chamavam, era o resultado da adesão profunda a um conjunto de crenças religiosas que eles mesmos já possuíam. O outro, para ficar mais claro, o antropólogo Eduardo Vieira de Castro, como praxe na bibliografia etnográfica, utiliza o etnônimo Tupinambá para designar os diversos grupos tupi da costa brasileira nos séculos XVI e XVII. Tupinambá, propriamente ditos, chamavam de Tupiniquim, Tamoio, Temiminó, Tupinaé, Caeté, etc. Que de certa forma falavam a mesma língua e participavam da mesma cultura. Então, na compreensão do pensador brasileiro, Darcy Ribeiro, a identidade do brasileiro teria surgido a partir do estranhamento, como eu disse no vídeo passado, sobretudo com relação aos europeus. E é muito provável que o brasileiro comece a surgir e a reconhecer-se a si próprio mais pela percepção de estranheza que procurava no lusitano, ou seja, no português, do que por sua identificação como membro das comunidades socioculturais novas. Porventura, também porque, de uma certa forma, desejoso de remarcar a sua diferença e superioridade frente aos indígenas, ele acabava se estranhando com as outras expressões. Assim, o brasilíndio, na linguagem de Darcy Ribeiro, ou o mameluco, da mesma forma que o afro-brasileiro, etnicamente falando, viviam em uma terra de ninguém. Aquilo que Darcy Ribeiro vai chamar de ninguém-dade, que eu vou me apropriar na minha tese. Viviam na terra de ninguém e, partindo dessa carência essencial, buscavam livrar-se da ninguém-dade, de não índio, não europeus e não negros. Nesse caso, se veem forçados a criar a sua própria identidade étnica, a identidade brasileira. Então, com isso, a gente chega mais próximo dessa compreensão dos indígenas que já estavam nas terras brasileiras quando os portugueses chegam. Próximo vídeo, a gente fala um pouco mais sobre a questão dos negros escravizados que chegam a terras brasileiras. Deus abençoe, até o próximo vídeo.